Estamos de volta com a Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre a crise na América do Sul, que atingiu vários países aí da América do Sul nas últimas semanas. E eu recebo aqui no estúdio o professor Marcos Antônio de Moraes. Nós falamos no primeiro bloco da situação do Chile, que tem se agravado aí nos últimos dias. E para a gente continuar nesse assunto, professor, nós vimos que o presidente Sebastião Pinheira pediu para que todos os ministros colocassem o cargo deles à disposição. Mesmo assim não resolveu, a gente viu mais de 1 milhão de pessoas pelas ruas da capital Santiago. E lembrando também que a gente fala de mais de 1 milhão de pessoas para o Brasil, que tem uma população de 210 milhões de habitantes, parece pouco. Para o Chile, que tem uma população muito menor, é muita gente. Ter mais de 1 milhão nas ruas e aí tiveram já 18 mortes, é uma situação que tem se agravado. Mas mesmo o presidente revogando o aumento do metrô, pedindo para que os ministros colocassem o cargo à disposição, nada tem funcionado para acalmar a população. O que o presidente Sebastião Pinheira deveria fazer, então? Uma fórmula mágica, Renata. É fácil. Eu diria para você, eu até disse aqui, o que ele precisaria fazer, uma intervenção cirúrgica séria, eu digo, ele não vai fazer. Eu disse, ele precisa mexer nas grandes fortunas, nos grandes salários, para tentar distribuir melhor a renda, ainda que isso seja feito de forma gradativa. É a longo prazo, não é de uma hora para outra. Sem dúvida, mas ele precisa começar. Quando aqui no Brasil se falava em reforma previdenciária, a primeira coisa que o povo sempre diz é o seguinte: e o salário dos generais, da alta patente do Exército, do Ministério da Justiça, será que será mexido na aposentadoria? Veja, a própria população faz essa cobrança. Então, o que ele precisa e o que a América Latina precisa fazer é diminuir, diluir, distribuir melhor a renda, senão não tem escapatória. Então não é fácil, né? Ele vai ter que Não é começar. fácil. Ainda que seja gradativo, precisa ser feito. Tem que ser feito, porque senão os protestos também vão continuar, as mortes vão continuar e vira um caos social. É interessante, Renata, que os governos, eles agem de forma assim: eu sei o que precisa ser feito, mas eu sei que também não vou fazer. Mas eu vou dar alguma coisa, eu vou dar um pirulito para esta criança e enquanto o pirulito durar, ela vai ficar bem satisfeita. Até lá, eu estou fora. Deixo isso para outro. Mais ou menos funciona dessa forma. Se ele não der alguma coisinha, mínimo que seja, para acalmar essa população, é lógico, é evidente que ele não vai ter sossego. Este estado de emergência que ele decretou foi por 15 dias, com as tropas na rua. E não acontece só isso no Chile também, a gente vê isso em outros países, de políticos que não têm talvez a coragem política mesmo, né, de suportar esse custo, de fazer as reformas que são necessárias. E aí eu queria passar até para o Equador, que também vive uma situação muito complicada, e a crise por lá estourou no início do mês de outubro, depois que o presidente Lenín Moreno ordenou o fim do subsídio estatal aos combustíveis. Isso como parte de um acordo firmado pelo governo para obter um empréstimo de mais de 4 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional, o FMI. E aí também estourou uma crise. Qual é a relação, professor, desse empréstimo com o fim dos subsídios aos combustíveis? Renata, o FMI ele foi criado em 1944 pela Conferência de Bretton Woods, juntamente com o Banco Mundial. O FMI ele foi criado para ser uma ambulância financeira para salvar países capitalistas em crise. Essa é a função do FMI. Só que tem uma coisa, eu te ajudo, eu te salvo financeiramente, mas eu exijo cortes de despesas, cortes de subsídios. Você não pode gastar mais do que você arrecada, senão eu não poderei te ajudar. Então imagine que a gasolina, os combustíveis no Chile são subsidiados. No Equador agora, né? No Equador, perdão, há mais de 40 anos. E, de repente, ele eleva o combustível em 127%.
da noite para o dia. Imediatamente, ele sabia que ia estourar, imediatamente ele anuncia a mudança da capital de Quito para Guayaquil. E por quê? Ele sabe que a capital eu tenho exatamente a turbulência. Se eu levar para Guayaquil, que é a capital cultural do país, eu não terei turbulência, não tem tanta gente. Então ele tenta se livrar, mas ele não consegue. Mas é grave essa situação, não é, professor, de você transferir a sede, a capital de um país, de uma cidade para outra? Não chega a ser não sei, uma medida assim extrema? Eu diria estratégica, para que você pudesse se livrar de um movimento urbanístico contrário à democracia instalada no Equador, pós Rafael Correa, que era o presidente auxiliado por Hugo Chávez da Venezuela. Então, essa é uma maneira de você salvar uma democracia. Não foi suficiente, Renata. Ele teve que decretar estado de emergência. O estado de emergência é decretado em ocasiões delicadas. A partir desse momento, você não ouve mais o Congresso, você não ouve mais ninguém. Você toma medidas unilaterais, como se fosse um governo ditador. Isso é estado de emergência, foi o que ele fez. Não resolveu o problema, ele voltou atrás no que diz respeito ao aumento do combustível. Mas o mais importante disso, senhores telespectadores, onde entrar o Fundo Monetário Internacional, ele exige medidas austeras, medidas de cortes de gastos. Onde o governo corta o gasto? Nos benefícios sociais. A quem isso atinge? A classe baixa, a classe pobre. Tanto é que no Equador, Renata, a maioria dos revoltosos eram índios, se você preferir, descendentes de índios. E a dívida no Equador, ela é enorme, né? Acho que até por isso que o governo precisou da ajuda do Fundo Monetário Internacional. Algumas agências internacionais apontam aí a dívida como 36% do PIB, que é, como você explicou no bloco anterior, é tudo que é produzido pelo país durante um ano. Isso daria cerca de 162 bilhões de reais. O presidente Lenín Moreno falou que quer acabar com todas essas distorções na economia, acabar com a dívida, mas vai precisar de muitas medidas austeras e impopulares para que isso aconteça. Renata, é difícil. Quando você está doente, você precisa tomar um remédio. O mais amargo que esse remédio possa ser, é ele que vai te curar. Mas eu pergunto, eu não quero tomar esse remédio. Eu não quero que o corte caia sobre a minha cabeça. É exatamente quem mais sofre é a população pobre. E a classe média passa a ser asfixiada, perdendo o poder de consumo. São duas classes que mais sofrem. Por que não tributar mais as grandes riquezas para que eles também possam pagar essa conta? Esta é a grande verdade. E como convencer a população, a mais pobre e também a mais rica, se for o caso, de taxar grandes fortunas, e a mais pobre de tirar alguns benefícios sociais, dizendo que é para pagar uma dívida externa? O que a população tem a ver com isso? Como que essa dívida afeta o dia a dia da população? Porque pode parecer muito longe, né? É um problema do governo e isso não afeta o meu dia a dia. Aí, no caso, é dívida externa. No caso do Brasil, Renata, é dívida pública. É dívida interna. Consequentemente, significa que o governo sempre gastou mais do que arrecada e não está conseguindo pagar os seus credores. De uma forma ou de outra, a situação é que o governo não tem caixa. Não tendo caixa, ele não pode fazer benefícios sociais. E ele não vem tendo caixa e vem exigindo da população que, por sua vez, não quer pagar isso. Por que no Brasil a Previdência foi aprovada e o povo não foi para a rua lutar, mas um mundão de gente, lutar contra a Previdência, que na verdade essa reforma atinge o povo. Por que não foi? Porque o povo acredita que é um remédio que se eles tomarem, amanhã vai melhorar. Talvez não seja para mim, Renata, talvez seja para o meu neto, então eu vou acreditar. Gente, o povo está cansado de acreditar. Mais uma vez eu digo, como no Brasil, o povo acreditou. No Chile,
o povo não quis mais acreditar. No Equador, o povo não quis mais acreditar. O aumento no Equador do combustível ultrapassou a 100%, coisa que o salário não chegou. E pessoas que dependem do automóvel para poder ganhar dinheiro. Estou falando do motorista de táxi que é índio, o motorista de Uber que é índio. Ele depende desse combustível e subiu 100%. E se ele aumentar em 100% as corridas dele, ele não tem cliente. É uma conta que não fecha. É uma conta que não fecha. No caso do Equador, o presidente Lenín Moreno conseguiu o apoio de vários outros países, entre eles o Brasil. É importante para ele esse apoio? Esse apoio, como eu disse para você, é para salvar a democracia. Lembra, antes dele era o Rafael Correa, de esquerda, apoiado pelo governo Chaves, ou seja, pelo bolivarianismo. O Moreno é um democrata. Os países que apoiaram estão apoiando a democracia, estão de acordo com aquilo que ele fez para salvar os princípios da democracia nesse país. Porque a gente viu também que na Venezuela, que vive uma crise política e econômica há vários anos, essa política do Hugo Chávez não funcionou. Tanto é verdade que ela não funcionou e a Venezuela entrou em um caos econômico e político violento. Agora, por que não funcionou, Renata? Minha vez de perguntar. Eu devolvo a pergunta. A Venezuela, 97% das exportações dela, 97% é petróleo. A partir do momento que o petróleo começa a cair de preço, não começa a entrar dinheiro para financiar o populismo, para financiar a onda do bolivarianismo por toda a América Latina. Começa a faltar dinheiro, inclusive, para adquirir recursos necessários para a sobrevivência da população. Sem dinheiro, eu não faço milagre. Como não se bastasse isso, ela sofreu sanções dos Estados Unidos. Sanções é uma punição. Então, os Estados Unidos falam assim, eu não compro mais petróleo seu, maior cliente da Venezuela. E não vou permitir que meus aliados comprem petróleo seu. É a única coisa que eu tenho para vender, o que eu faço? Perceba, quem é que compra petróleo da Venezuela para ela poder sobreviver? É a Rússia, que tem petróleo pra caramba, e a China. E por que a Rússia compra petróleo da Venezuela? Porque a Rússia vende armas para a Venezuela. Ela precisa receber. Então, ela recebe em petróleo. A China precisa de petróleo. O resto, os demais países aliados dos Estados Unidos não compram petróleo da Venezuela. Não entra dinheiro. Então, o único jeito da Venezuela é tentar legalizar para entrar dinheiro, quem sabe, nas palavras de muitos comentaristas, legalizar o narcotráfico. Mas aí entra um outro problema gigantesco também e está sendo uma queda de braço que a população é que tem sofrido com tudo isso e há muitos anos, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Lembra, sempre o peso, o afoice cai em cima do povo, principalmente do povo mais pobre. Sempre, né? A gente vai para mais um intervalo aqui no Ação Nacional. Na volta a gente continua falando aqui dos nossos vizinhos, vamos falar de Argentina, de Uruguai, que também passam por crises políticas. A gente volta já já.